Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, disse Jesus, o reino dos céus é semelhante ao homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe, Senhor, não semeastes bom trigo no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Disseram-lhe, foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe, queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo, que é um complemento da parábola do semeador. E depois Jesus, depois de pronunciar essa parábola, volta para casa com os seus discípulos e, chegando lá, explica a eles a parábola e diz, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, que ouça. Essa parábola, que como dizia, completa a parábola do semeador, tem pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é esse que Jesus dá a parábola e que acabou de explicar, né? O campo é o mundo, há no mundo boa semente, o trigo, os que pertencem a Deus, a semente semeada por Deus, e há também o joio, semeada pelo demônio, são os que combatem a Deus. Essa parábola, Nosso Senhor se refere a uma prática que às vezes acontecia, né? Lá no tempo dele, que era essa maldade humana, né? De por inveja, semear no campo do vizinho, que havia semeado trigo, esse joio, né? Que parece muito com o trigo e só quando já deu as espigas, se percebe que não era trigo mais joio, né? Bem, então a boa semente se entende, né, pela parábola e pela explicação que dá Jesus, tem que conviver com a má semente, né? Os bons com os maus. E é o que acontece, né? Que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Sempre haverá um mal no mundo, né? E além disso, que Deus permite que haja a maldade no mundo junto com a bondade. É um mistério que, em parte, pode ser explicado pelo fato de que Deus fez o homem livre. E se o fez livre, o homem pode praticar tanto bem como o mal. Deus permite esse mal, né? Tá? Mas
Aliás, sempre tira bem do mal, mas permite o mal que existe no mundo. E no fim dos tempos, então se fará claramente a justiça de Deus, os bons para o céu e os maus, o joio para o inferno. Bem, então, como dizia, completa essa parábola a parábola do semeador. Deus semeia boa semente, mas também o demônio semeia no mundo a sua semente, má semente, e dá fruto em alguns homens. Bem, é inevitável, né, que os filhos de Deus convivam com os filhos do maligno e que o mal se desenvolva junto com o bem ao longo da história. Porém, no final, Deus dará a cada um aquilo que mereceu. Então, esse é o primeiro sentido da parábola, né, que é a parábola da história, né, da história do mal no mundo. Mas há também um segundo sentido para essa parábola. E esse segundo sentido é o seguinte, né? O campo semeado é a nossa alma. E na nossa alma convive joio e trigo. O trigo, que é o que Deus plantou, é o desejo de ser melhor, de amar, de que Deus viva no nosso coração e no coração dos demais. O trigo é a graça, E o joio? O joio é o inimigo que planta, né? O demônio. É o egoísmo com todas as suas paixões. E começou desde Adão e Eva, né? Quando cedem à tentação do demônio e, ao pecarem, né, se afastam de Deus, o corpo se rebela contra a alma e as paixões acabam dominando o homem. Essas paixões, o joio, podem matar a boa semente, né? Bem, então, se esse segundo sentido, né, comparado com o primeiro, se nós seguimos, né, o que Nosso Senhor explica, por acaso significará que, como na parábola, nós devemos deixar que cresça o joio em nós, o mal? Claro que não. Por um lado, é lógico que o trigo deve crescer as virtudes, deve crescer a graça, né, na nossa alma, até dar espigas. E por outro lado, é preciso aprender a conviver com o joio, que estará aí, né, até a hora da nossa morte. Isto é preciso aprender a conviver com os defeitos, com as limitações e com as paixões. Ou, dito de outro modo, é preciso tirar partido dos defeitos, das limitações e das paixões. Isso é aprender a conviver com o joio. Bem, mas como se há de fazer isso, né? Como se há de fazer isso? A primeira coisa é a seguinte: é preciso enxergar o joio, é preciso ver o joio, é preciso perceber, né, que há na nossa alma coisas ruins, né? Há defeitos, limitações, e coisa que não é muito fácil, né? Não é fácil ver as nossas faltas, os nossos pecados, e embora a vida, o convívio, sobretudo familiar, né, derrama luz sobre os nossos defeitos, não é muito fácil que nós acreditemos e que os temos de verdade, né? Então, essa incapacidade, muitas vezes, do homem de enxergar que há mal nele, né? Que há o mal. Primeira coisa é isso, né? Enxergar que há o mal. E é difícil enxergar o mal, vocês sabem por quê? Porque, por um lado, esse orgulho, que é a raiz de todos os males, cega, impede ver o joio que é em nós. E, por outro lado,
com muita frequência, os defeitos se disfarçam em virtudes, exatamente como na parábola, né? Que o joio parece com o trigo, né? Quando está crescendo, parece com o trigo. Então, com certeza, o nosso orgulho, com frequência, o nosso orgulho disfarça, né, os nossos defeitos e aparece como virtudes. E o orgulho que fabrica uma imagem falsa, né, melhorada de nós mesmos, ele que justifica os erros, diz que as falhas, né, que todos nós temos não são assim tão grandes, né, são apenas defeitinhos. Convence-nos com uma facilidade imensa de que somos melhores que os demais, que sabemos mais que os demais, que somos mais inteligentes que os demais, mais espertos que os demais, mais agradáveis que os demais. É como naquela parábola do publicano, né, e do fariseu que vão rezar, né? E o fariseu diz, né, dou-te graças, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens. Essa é a vozinha do orgulho, né, que sussurra. Você não é como os demais, você é melhor, né? Daí aparece essa resistência em ouvir aquilo que nos contraria. É uma pena, né, que às vezes se ouve, né, por exemplo, dizer, olha, para o meu marido é impossível dizer qualquer coisa, né? Não se pode dizer nada para ele, nunca aceita os seus erros, nunca aceita os seus defeitos, sempre tem razão, né? É um fato, e é uma pena. E que pena se isso acontecesse conosco, né? Tá? Portanto, o que acontece é que é preciso enxergar o joio, é preciso ouvir aquilo que nos dizem aqueles que nos conhecem e que nos amam. Você lembra como termina a parábola? Quem tiver ouvidos, que ouça, diz Nosso Senhor. Essa é a recomendação final, depois da explicação, né, da parábola. E por quê? Porque é difícil, não basta ter ouvido, né, para escutar, exatamente por causa desse defeito principal, que é o orgulho. E nós muitas vezes não sabemos escutar. É bom que peçamos a Deus, né, que nos dê essa capacidade, né, das almas simples de ouvir, escutar, né? Como vamos mudar se a gente não escuta? Se Deus manda as pessoas, esses anjos da guarda, né, que são os que convivem conosco, apontar mais de uma vez os defeitos e a gente se fecha a eles, né? Não é mudar um homem assim. Não só não melhora, senão piora. Bem, então, a primeira coisa é para tirar partido do joio que vai sempre permanecer em nós é ouvir, né? Ouvir. Peçamos a Deus que nos dê essa graça, né, de saber ouvir, ou de ver, de enxergar o joio. Bem, esse é o primeiro ponto. Mas não é único, né? Quer dizer, não basta apenas enxergar. É preciso reconhecer de fato que o joio que há em nós é joio, isto é, que é um mal. E esse é o grande dilema. Eu já vou explicar o que eu quero dizer, né? Reconhecer de verdade os nossos defeitos. Isto é, o que costuma acontecer é o seguinte, né? É que a gente diz, sim, né, de fato, eu reparo, né, que eu tenho orgulho, eu sim, sei que tenho preguiça, né, sei que às vezes eu não sou um homem forte, uma mulher forte, faz o que tem que fazer, né, eu sei que tem muita vaidade, eu sei que tem muito melindre, né, eu sei disso, tá, mas saber muda. Só o fato de saber faz com que a pessoa mude? Não muda, não é? Quer dizer, uma coisa é saber e outra coisa é combatê-los de verdade, certo? Quer dizer, vamos ver, por que nós não mudamos? Se nós vemos os nossos defeitos, nós vemos o joio, né? Se nós reconhecemos, sim, dizemos que reconhecemos o joio, os defeitos, então por que nós não mudamos?
E a razão é essa, né? É que esse reconhecimento dos defeitos e erros costuma ser uma atitude psicológica e não uma atitude prática e real. Quer dizer, a nossa inteligência mostra os defeitos, né? Tá? Nos dias mostra, mas é como se a vontade não quisesse os aceitar. Tá? Então vê os defeitos, mas a vontade não quer aceitar, então a vontade trata de convencer a inteligência de que, de fato, não são defeitos, né? Ou não são tão grandes, né? Certo? Esse é um fenômeno, né? Há pessoas que são capazes, por exemplo, de fazer uma descrição perfeita do seu jeito de ser, do seu temperamento. A gente fica até admirado, né? De ver, puxa, a pessoa realmente se conhece. Mas não muda. Então, para que serve esse conhecimento que é mais psicológico e não prático, né? Quem tiver ouvidos que ouça, dizia Nosso Senhor, né? No final da sua vida, São José Maria insistia em que rezássemos aquela jaculatória que ele rezou muito, né? Muito tempo antes de ver o Opus Dei, quando ele intuía, né, que Deus queria algo para ele, algo muito grande, né? Exatamente por isso se fez sacerdote, né? Porque queria ver, né? Queria ver, ao contrário da gente que não quer ver, né? Realmente o que Deus queria dele. Assim rezou muitos anos, utilizando aquela jaculatória, aquelas palavras, né, do cego do Evangelho, o cego Bartimeu, Domine ut vidia, Senhor, que eu veja, né? Quando Jesus diz, que queres que eu faça? Quando é evidente, né, que é um cego, e ele diz, Senhor, que eu veja, Domine ut vidia. Então, São José Maria, nosso padre, rezou muitos anos essa jaculatória, né, pedindo que, então, no final da sua vida, como eu dizia, recomendava que a gente rezasse muito isso. Pois devemos rezar agora, né, hoje, muitas vezes, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, quer dizer, que eu reconheça de verdade o mal que há em mim, que não seja apenas uma constatação psicológica, né, mas o reconhecimento que nos ajude a tirar partido desse fato, né? O que é ver os defeitos, né? É não se acostumar a eles, né? O joio. É pedir perdão de verdade, né? Por essas manifestações do joio, né? Quando a gente falha, quando é impaciente, quando não cumpre lá as obrigações que tem que cumprir com Deus, né? As nossas orações. Quer dizer, nós devíamos fazer muitos atos de contrição, né? Pedir perdão. Fazer um ato de contrição é implorar a Deus que se veja claramente, né? Se diz, a moral, os teólogos moralistas dizem que, e é assim mesmo, né? Porque a gente peca e volta a pecar, peca e volta. Não é só pela limitação humana, né? Porque o nosso arrependimento não é um arrependimento bom, né? Que mude, né? É apenas uma constatação do erro, ele percebe que errou, pede perdão, né? Mas pedir perdão de verdade continuamente é pedir a Deus essa graça de enxergar e de mudar. Então é preciso pedir perdão, né? Com frequência. E se repetir uma vez e outra vez as mesmas faltas, né? Você não pode se acostumar a isso, né? Uma vez e outra vez, e sempre as mesmas coisas, nos arrependemos e depois voltamos a cair. Bem, mas podíamos perguntar ainda, né? O que fazer para reconhecê-los de verdade? O que nós temos que fazer para que, digamos, não seja apenas uma constatação psicológica, né? Nosso Senhor também diz no Evangelho o seguinte: o olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas.
Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas devem ser então as trevas? O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Que luz é essa? Que luz é essa que é luz dos olhos? Que luz é essa que se refere aqui Nosso Senhor? É a luz da verdade. É a luz da verdade. E a verdade, o que é, só se vê com humildade. Os olhos só veem bem, os ouvidos só escutam bem, com humildade. Ou dito de outro modo, né? Para mudar o nosso jeito de ser, há uma condição fundamental, que é a humildade. Para crer, é necessária apenas uma condição, que é a humildade. Né? Para ver a Deus nesta terra, para estar com Deus, para desejar a Deus nesta terra, é necessária uma única condição, que é a humildade. Para transformar o nosso caráter, é necessária uma condição prévia a qualquer outra mudança, que é a humildade. É curiosa aquela expressão, que Nosso Senhor usava muitas vezes no final dos seus discursos. Quiabet auris audiendi audiat. Quem tiver ouvido de ouvir, essa tradução literal, né? Quem tiver ouvido de ouvir, auris audiendi, ouvido de ouvir, audia, escute. Bem, então não é, como dizia antes, não é coisa fácil ouvir. E não se ouve por quê? Porque falta humildade, né? Tá, é isso. O orgulho cega, a humildade faz ver. O orgulho é trevas, a humildade é luz, né? Quando a gente olha para o Evangelho com atenção, não é surpreendente que aqueles homens cultos, que os fariseus, né, que conheciam a religião, ouvindo, né, a verdade diretamente do Verbo encarnado de Jesus, vendo tantos milagres, por que não escutaram e não creram? Por causa do orgulho, né? É o que Nosso Senhor repreende neles constantemente, era por causa do orgulho. Quer dizer, ouvir não é apenas uma atitude fisiológica, né? Mas é fundamentalmente uma atitude do coração. Cada um, como dizia o Padre Vieira, cada um ouve conforme o seu coração e a sua inclinação. E são as disposições interiores, né? São essas inclinações do coração, elas são um filtro tímpano que filtra aquilo que entra pelos nossos ouvidos. São como fiscais que só dão passagem àquilo que interessa, segundo essas mesmas disposições que se tem. Assim, né, as inclinações do coração fazem com que tenham ou não ressonância aquilo que se quer ou não se quer ouvir. Essas inclinações interiores, que me refiro aqui do coração, são duas: orgulho ou humildade. Então, nós devemos pedir a Deus, né, que nos ajude a tirar partido, né? Tirar partido do joio, tirar partido do joio. E a gente tira partido do joio, né, quando ouve, né, quando aprende a ouvir. Tira partido do joio, por exemplo, quando a gente pede perdão, né, pelos nossos erros, nossos pecados. E vejam que coisa maravilhosa, né? É possível, depois de uma ofensa a Deus, se arrepender, né? Se arrepender humildemente, pedir perdão. E se pode chegar a uma graça, depende da intensidade do arrependimento que se tem, maior do que aquela que se teve antes de pecar. Tá? Que fazem também o reconhecimento do joio, isso é o tirar partido, que faz
enfim, faz-se imensamente misericordioso com os demais, né? Não é assim, quer dizer, se eu vejo que tem uma série de defeitos, né, uma série de erros, como é que eu não vou compreender que tem os demais erros e defeitos? Uma pessoa que é dura, né, é porque não vê em si os seus erros, os seus defeitos. Pelo contrário, né, aquele homem que reconhece que há nele joio, né, que há coisas ruins, se arrepende, se aproxima de Deus, é imensamente compreensível e paciente com os demais, né? Então veja como se pode tirar partido do joio. Faz a gente mais pendente de Deus, né? Então, às vezes nós achamos que a gente resolve tudo, que faz tudo, né? Que sabe tudo, e pá, tropeça, cai. Quando se percebe de verdade, né, o erro que é, o mal que é em nós, qual é a atitude do homem humilde, né? Se apegar mais a Deus, né? Estar mais com Deus. Crescem quem? Os humildes. Esses são os que crescem, não os sábios, os humildes. Aliás, se não é humilde, não é sábio, né? Não é o forte que cresce, é o humilde que cresce. Aliás, é forte se é humilde, senão não é forte. Bem, então, onde é que nós vamos aprender a ouvir? Em primeiro lugar, em casa, né? A vida familiar é como laboratório da santidade, né? A vida familiar, o trabalho profissional como laboratório da santidade. Então, em casa, Deus nos fala através daqueles que nós temos em casa, através daqueles que nós temos junto de nós no trabalho profissional, né? Através daqueles que nos amam. Tá? Então, nos fala. Então, vamos pedir a Deus que nos dê essa simplicidade de ouvir, né? Onde nos fala? Nos meios de formação. E nós temos na obra agora um pouco limitados, né, por essa situação de pandemia, mas nos recolhimentos, na direção espiritual, né, na confissão, nos círculos. Onde mais aprender a ouvir? Na missa. Quando se assiste com piedade, né? Deus nos fala habitualmente através das pessoas. Esse é o modo comum de Deus falar. Mas fala no interior da nossa alma, né? Quando a gente, por exemplo, assiste bem a missa, comunga bem, comunga com vontade, com arrependimento, né? Então, Deus nos fala diretamente a nós, no nosso coração. Na oração, quando realmente fazemos todos os dias, né? Todos os dias. Já disse uma vez que não se tem vida interior quando não se é constante. Então, pessoas que rezam uma vez, depois não rezam, depois não rezam. Bom, são gente que reza, mas não é gente que tem vida de oração. Quando nós rezamos todos os dias, né, com vontade e sem vontade, quando nós falamos com Deus todos os dias, Deus fala conosco. Né, e a gente aprende a ouvir. Não será que somos talvez bons ouvintes e mal praticantes, né? Quer dizer, bons ouvintes, né? Se a gente não põe em prática, é mau ouvinte, né? Mas a gente vai, assiste, olha, tal, mas depois não muda. Bem, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos ajude a aprender a ouvir, né? A não se aborrecer quando a gente vê o mal, né? Em nós, reconhecer de verdade o mal, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas. E assim, né, vamos tirar partido desse mal que é em nós. Vocês lembram e aí termino a meditação, aquela afirmação conhecida de Jesus, né? Mas que é uma afirmação forte, dura. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dos céus. A condição para entrar no reino dos céus, o que é? É receber o reino, né? É ter a disposição de uma criança, que é a disposição de humildade. Pensamos a Nossa Senhora, né? Que dizia em casa de Isabel,
magnífica, que Deus fez grandes coisas nela, porque olhou a humildade da sua escrava. Peçamos a ela que nos faça também humildes, né? Para que cresça bem a graça em nós e que o joio sirva de degrau, né? Para que a gente suba mais para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.